Olá, alunos do nono ano. Hoje nossa aula de português tem como objetivo reconhecer o efeito de sentido provocado pelas orações adverbiais. Nós vamos dar continuidade a esse assunto que foi introduzido na aula do dia 19, certo? Lá que nós vimos as orações subordinadas adverbiais temporais, condicionais, causais e consecutivas. E hoje nós iremos dar continuidade a esse sentido que elas causam em alguns textos, no caso, o texto que eu vou apresentar para vocês. Metodologia. Primeiramente, hoje nós vamos fazer a correção da atividade do dia 19. Depois, irei apresentar para vocês a atividade explicando as questões. E, por último, vocês irão fazer as questões que eu explicar, tá certo? Aqui, a quarta questão que eu pedi que vocês fizessem na aula do dia 19. Vocês iriam ler esse enunciado, depois iriam apenas copiar, responder as questões, os itens de acordo com o que o item estava pedindo. Item A, de acordo com o primeiro período, a que se deve a sombra do muro que é projetado no chão? Aí no primeiro período você iria ler isso. A uma certa hora da manhã, a inclinação dos raios solares é tal que um muro de 4 metros de altura projeta no chão horizontal uma sombra de comprimento de 6 metros. Então, aqui é o primeiro período. E a pergunta agora é, de acordo com esse primeiro período, a que se deve a sombra do muro que é projetado no chão? Por que há essa projeção dessa sombra? Devido que a inclinação dos raios de sol sobre o muro. Você vai encontrar bem claro nesse trecho. B. Identifique as orações que compõem o primeiro período. A primeira oração, vocês podem perceber que nesse período só tem apenas dois verbos, que é o verbo é, e o verbo projeta. Então, só tem apenas duas orações. E a primeira oração é até a palavrinha tal, e a segunda oração é da palavra que até o Mzinho aqui de 6 metros. A segunda oração expressa qual circunstância em relação à primeira? Aí, pessoal, vocês irão ver assim, a uma certa hora da manhã, a inclinação dos raios solares é tal que, por ser tão inclinado, os raios solares nesse período, nessa parte da manhã, que, como consequência, acaba que um muro de 4 metros de altura projete no chão uma sombra de 6 metros. Então, aqui dá a ideia de consequência. A consequência dos raios serem inclinados a esse horário da manhã é que gera isso, certo? Aqui eu dei qual conectivo criou essa relação. Aí você vai ver que é o conectivo que em conjunto com o advérbio tal. Escreva a classificação das duas orações que você identificou no item B. A primeira oração ela vai ser caracterizada como oração principal e é aquela oração que não contém a conjunção. E a segunda oração vai ser chamada de oração subordinada adverbial consecutiva, porque toda essa oração ela tem valor de consequência, tá certo? De um advérbio de consequência. E por ser uma oração, ela vai ser chamada de oração subordinada adverbial consecutiva. F. O trecho abaixo é uma reelaboração do primeiro período. Que locução conjuntiva substitui coerentemente o símbolo? Aí, pessoal, você iria poder substituir por qualquer locução conjuntiva que tivesse o valor do tipo de oração. Aqui no caso, tem assim, um muro de 4 metros de altura projeta no chão horizontal uma sombra de comprimento de 6 metros. A uma certa hora da manhã, os raios solares encontram-se em determinada inclinação. Então, pessoal, agora, quando houve essa mudança de lugares das orações, você vai perceber que agora essa segunda oração ela vai ter sentido de causa. A causa desse projeto, disso acontecer, é que gera essa projeção da sombra do muro, tá certo? Então, a causa agora é o quê? A uma certa hora da manhã, os raios solares encontrarem-se em determinada inclinação. Isso é a causa pela qual ocorre, mais uma vez, essa projeção de sombra no muro de 4 metros que acaba gerando uma sombra de 6 metros. E aí você vai ver, você poderia usar qualquer
locução conjuntiva com valor de causa, certo? Aí aqui tem as sugestões, visto que uma vez que, mas você poderia ter usado outro. Relê o trecho abaixo. Uma senhora de 1,60 m de altura, caminhando na direção do muro, é totalmente coberta pela sombra, quando se encontra a quantos metros do muro? Que é o finalzinho do trecho lá que vocês leram. Como a oração destacada pode ser classificada? Aqui o quando, já tinha falado para vocês que o quando geralmente vai dar a ideia de tempo. E aqui dá a ideia de tempo. No momento em que elas se encontram, né? A quantos metros do muro, né? Nesse momento em que ela passa lá. Então, aqui vai dar valor de tempo. Então, é isso que é a resposta da atividade de casa. Vocês poderão dar pausa no vídeo e estarem corrigindo. Aqui é o texto que vocês irão ler para a atividade de hoje, certo? O politicamente correto é uma chatice. Para piorar, ele tem razão. Aqui é o início desse texto, e aqui é o restante dele. Vocês vão estar podendo lê-lo na página 126 do livro PNLD. É um texto bem simples, que ele faz algumas críticas em relação a esse politicamente correto, falando de machismo, de carnaval, de preconceito e tudo mais. Se vocês fazerem uma leitura, vocês irão entendê-lo facilmente. Aqui eu não quero que vocês façam o item A, não precisa. Vocês vão iniciar aqui do item B, certo? Aí no item B tem assim: o articulista defende que a polêmica sobre as machinhas é bem intencionada. Que justificativa apresenta no texto para essa declaração? Aí vocês irão procurar no texto a resposta e responder claramente, né? Tranquilamente, porque aqui se você transcrever uma resposta do texto e colocar aqui nesse item B, vai estar correto. Se for, né, a parte correta, porque é bem fácil de compreender essa questão. Quando vocês lerem o texto, vocês irão encontrá-lo facilmente. C. A ideia de atenuação de um fator de injustiça está em qual trecho do último período do primeiro parágrafo? Aí aqui, pessoal, vocês irão lá no primeiro parágrafo do texto. E aí, vocês irão olhar no último período. Vou voltar aqui. E aqui você vai ver, né, o primeiro parágrafo. E no último período, o último período é esse, daqui para cá, certo? Então, você vai olhar apenas para isso. E irão responder, tá bom? Voltando aqui de novo para a questão. A questão tem a ideia de atenuação de um fator de injustiça está em qual trecho do último período do primeiro parágrafo? Você vai olhar lá qual é o trechinho. Não necessariamente é todo o período, você vai pegar a parte do período que contém essa informação. No texto, que oração expande a informação que você citou em sua resposta ao item anterior? Como ela se classifica sintaticamente? Aí você vai dizer que oração expande a informação que você colocou na questão anterior, né? E aí você vai dizer se ela se classifica como oração subordinada, adverbial, causal, condicional, temporal ou consecutiva. Uma daquelas 4 que a gente estudou já. Aqui, mais uma vez, voltando aqui, você vai ver que, se livrarmos a linguagem dessas influências, podemos ao menos reduzir um dos fatores que perpetuam injustiças. Aí, só lembrando, preste atenção que aqui tem o se. O se geralmente é conjunção de que tipo? Aí você vai apenas analisar, tá certo? Vou colocar aqui. Aqui tem um trechinho que tem, anote aí, as orações subordinadas adverbiais expandem o sentido da oração principal, acrescentando a ela circunstâncias que tornam o conteúdo mais preciso. Isso é uma informação. E aí, da primeira questão, onde vocês irão escrever, copiar e responder, vocês irão para a 4ª e a 5ª. A 4ª, vocês irão reler esse trecho, né, o trechinho que tem do texto. E aí tem assim: que tipo de oração o articulista emprega para expandir a ideia de que agimos como vetores de desigualdade? E aí essa ideia de quando
quando fazemos isso com humor sexista, racista ou contra qualquer minoria, estamos agindo com vetores de desigualdade. Aí vocês vão lembrar aqui do quando. Quando é que a gente utiliza essa expressão quando, essa conjunção? E tem um sentido de quê? De que? Será que é condicional, consecutiva, causal ou temporal? Você vai dizer oração, subordinada, adverbial, aí coloca o restante. Porque o articulista considera que podemos ser vetores de desigualdade? Aí você vai responder aqui a partir do texto que você, você vai ler o texto a partir do que você entendeu. Por que ele diz que que o articulista considera que... Por que ele considera que as pessoas podem ser vetores de desigualdade? Aí você pode dizer, que geralmente porque as pessoas elas ajudam a propagar a desigualdade, sempre que insistimos em disseminar frases ou piadas preconceituosas. A partir do momento que eu falo alguma coisa preconceituosa, eu estou ajudando a se propagar essa desigualdade. Nem que, apesar que seja em música, qualquer tipo de coisa que eu esteja fazendo com que isso aconteça. Então, aqui é o item B. Vocês irão nessa linha de raciocínio. Mas vocês irão ver lá no texto que vai ter... Vocês irão fazer bem uma resposta bem elaborada. Quinta, experimente acrescentar em seu caderno, antes da oração, a tendência é ideia, esse trechinho que está todo sublinhado. As duas orações subordinadas adverbiais em destaque após as setas. Vocês, que só talvez eu não preciso copiar no caderno de vocês, só vocês precisam copiar só o pontinho. O enunciado da quinta e o pontinho, e apenas olhar para o livro de vocês para poder responder. Após o acréscimo, classifique sintaticamente as orações e comente os novos efeitos de sentido gerados pela expansão dessas orações. Nesse caso aqui, a primeira oração, a tendência é nos sentirmos mal e ressentimos a ideia. A oração aqui, o início, que a gente chama aqui de essas orações, que ela tem o sentido de oração principal, essa primeira. Aí vocês irão acrescentar esses outros trechos, O primeiro, como ninguém acha que é preconceituoso, e o outro, quando nos dizem que passamos a infância endossando injustiças nas matinês. Então, aqui essa primeira, quando você acrescenta essa primeira expressão, como ninguém acha que é preconceituoso, dá a ideia de que aí você vai dizer se é uma oração subordinada adverbial, condicional, consecutiva, causal ou temporal, tá bom? Você vai analisar as duas e aí vocês vão perceber que as duas têm sentidos diferentes. Aí vocês irão colocar e dizer qual foi o sentido que ela ganhou. No caso, a primeira, ela tem um sentido de que, se for de causa, por exemplo, você vai dizer que tem essa oração subordinada adverbial causal, porque ela tem um sentido de causa, um efeito de causa, e evidencia um efeito de causa. Só um exemplo. Anote aí, como funcionam como adjunto adverbial e por consequência expandem o sentido da oração principal. As orações subordinadas adverbiais evidenciam em relação a essa mesma oração principal circunstância de tempo, condição, causa, consequência, etc. Aqui, para finalizar esse estudo com as orações subordinadas adverbiais, desses quatro tipos. Vocês sabem que ainda existem outros que depois, posteriormente, nós iremos estar estudando. E aqui, bons estudos. Se qualquer dúvida, entre em contato.